Educação é bom e conserva os dentes. Quer saber um pouquinho mais? Então vamos embora. Fala, povo de Deus! Como é que vocês estão? Beleza? Mais uma vez aqui para falar sobre algum aspecto do futebol e tirar algumas lições bíblicas quanto a isso. Eu me lembro que a última Copa do Mundo que eu assisti, onde o Brasil foi campeão, foi em 2002. Quando foi que você... Quais são suas experiências com Brasil e Copa do Mundo? Eu acho que eu tenho duas notícias ruins se você está na escola. Primeiro, a interpretação que eu tenho é: você, quando nasceu depois do Brasil já ter sido pentacampeão e não pôde assistir ao vivo. Ou então você tá repetindo tanto de ano que continua aqui com a gente na escola. O que será que ele quis dizer, hein? Mas na verdade esse vídeo pode estar alcançando tanto os maiores quanto os menores. Eu espero que alcance todo mundo. Tanto aqueles que já assistiram a Copa do Mundo de 1970, quanto aqueles que estão assistindo pela primeira vez em 2018. Crianças e velhos, grandes e pequenos. Gente, a relação que eu tive em 2002, eu estava no Rio de Janeiro. E eu me lembro muito bem que a Copa do Mundo foi no Japão e na Coreia, Seul e Tóquio. E eu lembro que a gente acordava de madrugada para assistir os jogos da seleção, e quando a seleção brasileira ganhava um jogo, saía todo mundo para se encontrar na rua. E essa aqui é uma parte muito interessante. Porque vocês viram durante a semana que eu sou flamenguista, mas flamenguistas, vascaínos, aqueles que torciam pro Fluminense ou pro Botafogo, se abraçavam na época, cara, corintianos, palmeirenses, todo mundo pensando num bem maior, que era torcer pela nossa pátria amada, onde tá escrito ordem e progresso, mas a gente não tá vendo muito isso daí ultimamente. Muito interessante ver que, independente do time que você torcia de forma regional, não importava, porque o principal era juntos e com maior barulho, com maior alegria, nós torcermos pela seleção e motivarmos ali e estarmos juntos nessa empolgação. Era fantástico, cara. Muito bacana. A Copa do Mundo, então, fazia com que o mundo inteiro do nosso lado, né, o nosso mundo brasileiro, parasse para torcer, o trabalho parava para torcer pelo time, pela seleção. Enfim, a gente vai criando heróis com a seleção, identificação com a seleção, e isso é muito bacana. O espírito de Copa do Mundo tá voltando aí, afinal de contas, esse ano tem a Olimpíada, a gente já torce bastante, e ano que vem Copa do Mundo. Olha o que a Bíblia fala, pensando nesse assunto, olha o que a Bíblia fala. Porque se amarem os que vos amam, e que recompensa vocês vão ter? Não fazem isso os publicanos, os que não têm igreja? E se saudade somente aqueles irmãos que vocês gostam, o que vocês estão fazendo demais? Qualquer um faz isso, gentios fazem isso. Jesus aqui ele está fazendo uma pergunta para gerar uma reflexão. E ele está dizendo o seguinte: amar quem te ama é muito fácil. Isso aí não é princípio do reino. Para falar do princípio do reino de Deus, você precisa fazer um pouquinho mais. Às vezes o camarada, você não vai com a cara do camarada, e o camarada ainda assim vai lá e te cumprimenta. Cara, quebra teu coração. Então faz o mesmo. Não espere você amar a pessoa para então tratá-la bem. Independente de ser teu amigo ou teu inimigo, cara, o princípio do reino é fazer por onde? Nesse mesmo texto, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele vai falar o seguinte, Jesus vai trazer uns contrastes muito, muito grandes. Na verdade, ele vai aprofundar o pecado para querer falar sobre o reino. Olha o que ele vai falar. Matar não é só tirar a vida de uma pessoa. Se eu odiar uma pessoa, já estou matando. Adulterar não é só ir lá e trair a pessoa com quem você tinha prometido a confiança, não. Só de cobiçar outra pessoa eu já tô pecando. Se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, arranca fora. E aí então ele vai terminar falando: olha, se alguém te der um tapa, se alguém te obrigar a andar uma milha, você faça mais. Isso é princípio do reino. Princípio do reino não é ser o bobão para os outros pisarem, mas é fazer por aqueles que nem estão dispostos a te devolver algo em troca. É como você dar um bom dia, esperando um bom dia. De fato, você não está querendo desejar um bom dia, você está querendo ter um bom dia de volta. Ou então você não se incomoda se a pessoa te deixar no vácuo. Afinal de contas, a tua parte, que era desejar o bom dia, você fez. É mais ou menos isso o princípio do reino. Fazer para os outros sem esperar nada em troca. Fazer o bem, plantar o bem, da mesma forma que você quer ser tratado. Você quer ser tratado bem? Trate os outros bem. Isso é o princípio do reino. Se você fizer isso com aqueles que estão ao seu redor, você vai ver que a sua atmosfera aqui vai melhorar. Tanto em casa, tanto no colégio, tanto na escola.
tratar um ao outro com uma educação tão grande, cara, com um respeito tão grande, como se todo mundo tivesse torcendo para a mesma seleção. A seleção do amor, a seleção do respeito, a seleção de Cristo. Essa é a nossa seleção. Seleção brasileira vai ser muito bom se ganhar, mas principalmente a seleção da vida, onde quer que você esteja, respeite aqueles que estão ao seu redor. Beleza, povo de Deus? Então, se você quiser respeitar aqueles que estão ao redor, tamo junto, porque eu também quero. E se de alguma maneira você acabou desrespeitando alguém, peça desculpa, toca o barco, vai pra frente e assim a gente vai viver muito melhor. A gente se encontra em breve. Povo de Deus, a gente se vê. Tchau, tchau!